Alguns tipos de espíritos malignos obsessores que conseguem trazer-nos desastrosas consequências. O principal objetivo de nomearmos os espíritos obsessores é apenas facilitar a identificação de cada um deles e assim entender melhor sua origem e seus motivos. Não temos a mínima intenção de menosprezá-los, até porque eles são nossos irmãos espirituais e também estão em evolução. E a melhor forma de proteção e o estudo da doutrina espírita com isso realizar a reforma íntima, e assim evoluir espiritualmente, se conectar com espíritos benevolentes. Obsessor caseiro. Descrição: é uma alma desencarnada que em vida tinha muito apego a um certo lugar e escolheu continuar vagando por lá. Na maioria das vezes, é um espírito solitário, que continua perdido e por isso continua morando no mesmo local. Como qualquer obsessor, é um ser desequilibrado e desajustado, porém normalmente não tem más intenções. Comportamento: raramente tenta fazer mal às pessoas, mas muitas vezes tem a intenção de expulsá-las, pois acha que é o único com direito de morar no local. 2. Obsessor por atração. Descrição: este espírito normalmente é atraído por afinidade ou sintonia. Quando encontra alguém com o mesmo perfil psicológico ou com afinidade, as mesmas energias inferiores como raiva, mau humor, agressividade, vícios, ciúmes, inveja, depressão, ódio e ganância. Ele também não é mal intencionado, apenas deseja se alimentar dessas energias que ao seu ver são prazerosas. Comportamento: este espírito tem como objetivo se alimentar ao máximo das energias que ele gosta. Normalmente não quer causar nenhum mal a seu obsediado. Pelo contrário, muitas vezes ele acaba o protegendo, pois é sua fonte de prazeres. 3. Obsessor por amor. Descrição: este é um espírito e escolheu permanecer 24 horas ao lado de alguém que ele amava desesperadamente. Normalmente é um recém-desencarnado, ex-marido, ex-amante ou um familiar muito próximo. Além disso, ele normalmente não tem consciência de sua morte. Na maioria das vezes ele está indignado, revoltado ou inconformado, principalmente por não ter mais a convivência com aquela pessoa. Comportamento: este obsessor não tem a mínima intenção de fazer mal à pessoa. No entanto, as suas potentes energias negativas acabam fazendo muito mal a quem ele ama. 4. Obsessor escravo. Descrição: infelizmente é comum um espírito ficar traumatizado e confuso com sua morte e continua a vagar, como se fosse um zumbi. Por mais triste que seja, existem pessoas encarnadas que sabem como aprisionar e fazer espíritos seus escravos. Por medo de sofrerem, obedecem às ordens de seus chefes encarnados, seja para fazer o bem ou o mal. Comportamento: são espíritos que não têm um padrão de comportamento, pois as ordens de quem os comanda podem ser extremamente variadas. Infelizmente é difícil este tipo de espírito se libertar por si só, e por isso acaba precisando de ajuda do mundo espiritual. 5. Obsessor autônomo. Descrição: alguns espíritos que eram muito apegados aos prazeres materiais quando encarnados, continuam vivendo no mundo físico mesmo depois de sua morte. Eles vivem em bordéis, bares, pontos de uso drogas ou qualquer outro local no qual conseguem se alimentar dessas energias. Muitas vezes, por vontade própria, fazem favores para pessoas encarnadas em troca dessas energias. Comportamento: estes espíritos não têm a intenção de praticar o mal. Porém, por se tornarem escravos de seus desejos, acabam fazendo qualquer coisa para conseguirem satisfação. 6. Obsessor enviado. Descrição: esses espíritos acreditam fielmente que têm a missão de combater o bem, e todos os encarnados que praticam atitudes elevadas. Normalmente são espertos, sutis, inteligentes e, em alguns casos, são até refinados espiritualmente. Alguns deles possuem conhecimentos e habilidades que às vezes são até superiores do que as de suas vítimas encarnadas. Dhyana. Comportamento: seus objetivos são destruir os frutos do bem, e assim implantar os seus conceitos deturpados e inferiores. Eles sempre atuam em suas fraquezas individuais, estimulando intrigas, fofocas, ciúmes e brigas. 7. Obsessor vingativo. Descrição: este é um caso mais raro de obsessão, porém é um dos piores, pois os motivos desse obsessor estão firmemente enraizados no passado. Normalmente nossa memória é limitada ao que está registrado ao nosso cérebro físico, ou seja, não lembramos dos acontecimentos antes de reencarnarmos. Já este obsessor tem essas dolorosas lembranças como se tivessem acabado de acontecer. Ele ainda sente na própria pele aquelas dores profundas. Comportamento: ele se lembra perfeitamente de tudo que sofreu nas mãos de seu obsediado.
por ter essas memórias negativas, é movido por muito ódio, e está disposto a seguir seu obsediado do berço ao túmulo para conseguir se vingar. As 3 leis universais. Todos, inclusive os espíritos obsessores, estão sujeitos às leis universais. Conhecer e seguir estas leis é a chave para entender, curar e evitar todos os males espirituais. Lei do retorno. No passado, os obsessores não foram inocentes. Eles estão nesta situação devido a escolhas que fizeram quando encarnados. 2. Justiça divina. Se um obsessor praticar justiça com as próprias mãos contra seu obsediado, também é condenado pela justiça divina a pagar por seus atos. 3. O perdão. Na escola da vida, o perdão sincero e verdadeiro é uma das ações mais fortes e importantes que se pode fazer quando encarnado ou desencarnado. Mensagem Espírita Day.